Texto curatorial. Vozes, memória, resistência e legado. O Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria foi criado em 1958 por meio de um decreto estadual, mas foi aberto ao público apenas em 1970, sendo transferido para este prédio em 1975. Sua criação integra um projeto do Estado de São Paulo que, entre as décadas de 50 e 70, fundou cerca de 80 museus pelo interior paulista. A proposta articulava política, educação e memória como bases para a formação cívica. Essa memória, no entanto, partia de narrativas oficiais que exaltavam personagens e eventos históricos, reforçando o protagonismo paulista na história nacional. Nesse processo, muitas vozes e experiências foram silenciadas, resultando em uma representação linear e supostamente harmoniosa do passado, sem espaço para conflitos ou questionamentos. A exposição Vozes, Memória, Resistência e Legado Afro-Indígena integra o processo de transformação do museu e do campo museal, inserido em um contexto histórico em que não há mais espaço para o silenciamento. Nesta exposição, apresentamos uma nova leitura da história de Araraquara, que não se inicia com a chegada de Pedro José Neto e não se limita ao espaço da cidade. Essa história, construída coletivamente com curadores negros e indígenas, valoriza a diversidade de perspectivas e traz para o museu as vozes que, por muito tempo, foram marginalizadas e apagadas. Ela representa um momento novo na história deste museu, porque pela primeira vez a curadoria foi feita com a participação direta de representantes das comunidades indígenas e negras da cidade. Isso significa que foram essas comunidades que escolheram os objetos expostos aqui. Alguns desses objetos vieram de novas doações. Outros já existiam no acervo do museu, mas receberam novos significados a partir do olhar e da memória de quem os trouxe. É o que chamamos de autorrepresentação, grupos historicamente silenciados que assumem o direito de contar a própria história. Para entender o que há de inédito nessa proposta, é preciso conhecer um pouco da trajetória deste museu. O Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria foi criado por um decreto estadual em 1958, com o objetivo de preservar e celebrar a memória dos 30 voluntários araraquarenses que partiram para a Guerra do Paraguai entre 1864 e 1870. Suas primeiras exposições reuniram armas, fardamentos, retratos de generais e mapas de batalhas. Além da guerra, o foco do museu estava na comemoração de datas cívicas e de personagens que reforçavam o protagonismo de São Paulo na história nacional. Durante décadas, porém, a cultura material e as memórias das populações negras e indígenas de Araraquara estiveram ausentes das exposições oficiais do museu. Pesquisas desenvolvidas desde a década de 80 mostraram que a figura dos voluntários da pátria correspondeu apenas a uma frase inicial e breve do conflito. Diante das atrocidades da guerra, a maioria desses voluntários abandonou o fronte. Em seu lugar foram recrutados homens pobres, e em grande número, homens negros escravizados, obrigados a lutar numa guerra que durou 6 anos e custou a vida de milhares de pessoas. Recepção. A recepção do Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria tem paredes pintadas de cinza claro e marrom terra, piso de granilite preto e branco, pé direito alto, teto de ripas de madeira pintadas de branco
com uma estrela em relevo no centro, de onde pende um lustre de cobre com inúmeras lâmpadas brancas. A porta de entrada em arco com 2 folhas, de ferro e vidro, tem elementos decorativos como medalhões, frisos e arabescos. À esquerda, uma escada de madeira conduz ao piso superior. Na parede, do lado direito, um enorme óleo sobre tela, uma reprodução da obra do artista Almeida Júnior, intitulada Partida da Monção, que retrata a partida de uma expedição fluvial de Porto Feliz em direção ao centro-oeste. Várias pessoas se despedem dos viajantes. Escravizados carregam a embarcação. Um sacerdote abençoa a jornada. Homens, mulheres, crianças e alguns cachorros embarcam. O mapa tátil encontra-se à esquerda.